Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Graziani. Eu resolvi fazer essa videoaula para poder apresentar a vocês um modelo de plano de aula que eu pessoalmente gosto muito e que cumpre duas funções importantes. A primeira é que com esse modelo nos é possível pensar melhor o nosso planejamento quando estivermos desenvolvendo as nossas aulas no chão da escola. A segunda função importante é que esse modelo ele é bem interessante quando nós viermos a prestar algum concurso público ao qual nós tenhamos que produzir um plano de aula para uma banca que vai fazer a avaliação da nossa aula. Eu vou até explicando alguns pontos ao longo do plano de aula que eu vou trazer a vocês, mostrando essa relevância para essa segunda função, mas também para a primeira, porque planejar, né, se torna essencial para que a gente possa ter uma direção importante na hora de a gente poder realizar as nossas aulas. Ademais, no campo da educação física, dentro da escola, é muito comum professores e até mesmo pedagogos terem uma certa desconfiança com relação ao nosso trabalho. Alguns até achando que a gente nem sabe o que é um plano de aula, o que são PCNs e tudo mais. Eu já me bati com isso, infelizmente. Mas quando a gente mostra que a gente tem conhecimento, talvez até mais apurado do que os próprios professores do chão da escola, isso faz com que a gente tenha uma relevância até maior, né, do que a gente consegue observar aí, infelizmente, no caso de outros colegas, tá certo? Antes de mais nada, é só ressaltar que esse modelo, ele não significa que ele é melhor do que outros modelos que vocês já tenham visto e que já tenha sido apresentado a vocês. Ele é apenas um modelo que traz alguns elementos que eu pessoalmente acho interessante, tá certo? Então, a partir de agora, eu vou passar ponto a ponto a cada item, explicando em detalhes, né, como é que é a ideia do seu preenchimento. Bom, o plano de aula todos já conhecem, mas não significa que a gente não possa trazer alguns elementos novos. Então, vamos lá. Um plano de aula. Em geral, ele é um documento onde nós vamos acrescentar o registro das nossas intenções principais. Como, quando, para quem ensinar, com quem ensinar, o que ensinar, enfim. Esse tipo de documento ele é importante porque a sua sistematização evita o improviso, né? E nos dá um norte de onde a gente pretende caminhar. Eu tenho a dizer a vocês que nada como ter na nossa cabeça objetivos claros quando a gente estiver ministrando uma aula, tá certo? Por isso que esse documento ele representa, né, uma sistematização e uma justificação das ações tomadas. Bom, vamos lá então. Tem pontos que são bem tranquilos, tá, pessoal? Como nome da instituição de ensino que a gente deve acrescentar, nome do professor ou professora, a data em que essa aula vai acontecer, o horário, né, se é de 9 às 10, 10 às 11, e a duração, se é uma aula de 50 minutos ou é aquele modelo de aula germinada, que é uma aula em sequência da outra, aí nesse caso 100 minutos. Aí vai depender da rede de ensino ou instituição. O outro ponto é local e sala. É muito comum no âmbito da educação física a gente trabalhar em dois locais diferentes. Por exemplo, é comum a gente utilizar uma sala de aula para, às vezes, entregar um texto, apresentar um slide ou passar um fragmento de um vídeo. E em sequência nós vimos a quadra externa ou ginásio para a realização da aula, na sua parte prática. Tá? Então, ou seja, é comum nós temos isso. Então, ou seja, aqui, por exemplo, às vezes é importante você colocar assim, digamos, que vai estar utilizando a sala 2 da escola e a quadra externa, que é uma forma de você demarcar o local e a sala.
A disciplina, no nosso caso, é a educação física, mas é importante ressaltar que em algumas instituições há algumas nomenclaturas específicas. Por exemplo, no Instituto Federal Campus Juiz de Fora, o ensino médio integrado ele tem a seguinte designação para cada um dos anos do ensino médio. Então, por exemplo, o primeiro ano, a disciplina é Educação Física 1. Segundo ano, Educação Física 2. Terceiro ano, Educação Física 3. Então, na produção de uma aula, para alguma instituição, por exemplo, é importante atentar para a nomenclatura específica. Aqui é o ano a série, né, se é o primeiro ano, segundo ano, ou se é o primeiro ano do Fundamental 1, ou o quarto ano do Fundamental 1, ou o oitavo ano do Fundamental 2, aí é conforme a turma a que se destina. O conteúdo aqui, gente, ele é pensado sob aquela perspectiva dos principais conteúdos da educação física a partir do que a gente observa no coletivo de autores. Então, por exemplo, os conteúdos em geral são esporte, ginástica, dança, lutas, capoeira, enfim, essa é a nomenclatura principal para esse momento aqui, conteúdo, sei lá, esporte, né? Ou então não, é dança, né? De forma bem direta. E, por fim, o número de alunos. Agora, então, a gente entra no momento onde tem a parte da formulação teórica do plano de aula, a começar pelo tema da aula. O que é o tema da aula? O tema da aula, ele é uma formulação ao qual você tem presente ali o nome do conteúdo, mais elementos que mostram uma especificidade de como você vai lidar com esse conteúdo. Então vamos dar um exemplo. Suponhamos que o meu conteúdo é esporte. Então, e eu elejo como tema de aula a seguinte formulação. As dimensões do esporte. 2 pontos. Esporte de rendimento, participação e educação. Então, ou seja, você veja que na formulação contém a palavra referente ao conteúdo esporte, porém tem formulações que fazem apresentar outros elementos. Tá? O outro ponto de um plano, que às vezes não aparece em planos de aula, gente, é a introdução. A introdução, ela é o quê? Ela é um momento no plano de aula onde a gente procura demonstrar, ainda que de forma rápida, como que esse tema ele é importante, como que ele é relevante para ser trabalhado e, principalmente, aonde que ele se relaciona com as orientações curriculares oficiais. A gente até tem críticas, né, gente, aos documentos oficiais, tanto da forma como eles são realizados, como das formulações que neles se apresentam. Se a gente tomar, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, ele deságua nesses 2 problemas. O processo com o qual ele foi construído e o ecletismo de formulações que ficam ao final e que querem fazer entender que é uma proposta ampliada, mas na verdade é um ecletismo, uma miscelânea de formulações para, na verdade, afirmar uma posição. De todo modo, como ele é uma miscelânea, é possível você localizar ali os referenciais críticos, né, no caso da educação física, ou progressistas, como a gente quiser chamar, e atrelar dessas formulações ao nosso plano de aula. Tá? Mas é importante que isso apareça porque, independente da escola ou da banca que a gente for enfrentar, isso observa que a gente tem uma consonância com os documentos oficiais e chamar atenção também, tá, gente? Contemporâneos. Por isso que é importante procurar as versões mais atuais dos documentos oficiais, seja para o ensino fundamental, seja para o ensino médio, ou até mesmo uma aula no ensino superior, tá bom? Vamos lá. O outro ponto são os objetivos gerais e específicos. Esses têm ampla relação, mas a gente começa pelo geral. Os objetivos gerais, em primeiro lugar, eles devem iniciar com o verbo no infinitivo, para indicar o que virá a ser aprendido, né, a habilidade que será desenvolvida e outras coisas mais. Mas é sempre importante esse verbo no infinitivo porque ele denota aquilo que virá a acontecer.
tá? E é importante chamar a atenção que o objetivo geral, ele tem que ser algo que pode ser uma expressão dentro de um planejamento de algo mais geral, mas ele tem que apontar uma pequena direção naquele plano de aula. E como que ele aponta essa pequena direção no plano de aula? A partir dos objetivos específicos. E é esses que eu queria me deter um pouquinho. Também os objetivos específicos começam com o verbo no infinitivo. Eles procuram mostrar o quê? Os desdobramentos e a forma de operacionalização dos objetivos gerais. Expressam ali as expectativas do professor, mas aqui tem um elemento que é fundamental, que é o quê? Eles têm de serem alcançados na aula. É muito comum a gente pegar planos de aula ao qual o objetivo ele é muito geral, ou seja, a formulação ela é muito pretensiosa. Como assim pretensiosa? É uma formulação muito grande para um espaço de aula muito pequeno. Vamos dar, por exemplo, digamos que a pessoa queira produzir um plano de aula pensando na parte relacionada às adaptações fisiológicas do corpo, né, durante o exercício. Então, digamos que ele tem o seguinte objetivo, só para a gente refletir aqui. Levar a compreensão do aluno sobre as adaptações fisiológicas do corpo humano durante a atividade física. Suponhamos que esse seja um objetivo específico, ou até mesmo geral relacionado a esse específico. Para uma aula, ou que seja até 2 aulas seguidas, é um objetivo muito pretensioso. Algo assim necessita de um conjunto de aulas para que isso possa ocorrer, né? Agora, outra coisa propiciar no aluno a compreensão da aferição do batimento cardíaco durante uma caminhada e durante um trote ou corrida. Esse tipo de formulação, enquanto objetivo específico, ele é possível de ser alcançado numa aula. Ou seja, a gente sempre tem que pensar o seguinte, o aluno tem que começar essa aula e terminar ela com aquele objetivo alcançado. Então, ou seja, numa aula, eu consigo que os alunos saibam como que faça essa aferição e como que ela ocorre, né, após uma caminhada e uma corrida ou trote. E o aluno sai entendendo, né? Em geral, sim. Ou seja, aí já é um objetivo que ele pode estar dentro de um objetivo maior, mas ele procura se cumprir naquela aula. Agora, saindo do campo da biodinâmica, indo para o campo, digamos, mais sócio-histórico. Digamos que eu tenho o seguinte objetivo, né? Desenvolver a consciência crítica do aluno para a formação cidadã. Ponto. Objetivo, assim, ótimo. Só que é um objetivo que eu acho que é para um plano de aula, aliás, anterior a isso. Eu acho que é um objetivo para o projeto político-pedagógico da escola, em que em todas as disciplinas tem que ajudar. Pode ser também um objetivo que pode estar no plano de ensino, que o professor pensou para o ano todo. Mas como plano de aula, ele é muito amplo. Não é possível, em uma única aula, que o aluno saia com essa consciência. Isso é algo quase que precisa ser exercitado em um conjunto de aulas, conjunto de anos e por várias disciplinas, né? Agora, não significa que não é possível, por exemplo, produzir uma aula ao qual você consegue tocar minimamente nesse objetivo geral. Então, digamos o seguinte, como objetivo específico, ao invés de colocar colocar, por exemplo, desenvolver no aluno a compreensão crítica sobre padrões de beleza do passado e do presente. Isso numa aula é possível de ser alcançado. Numa aula você consegue apresentar aos alunos padrões de beleza do passado e padrões de beleza do presente. E mostrar a eles que há diferenças com relação à forma como o corpo era entendido em cada sociedade, né? O corpo e as relações sociais. Isso é possível de ser alcançado. Aí já tem uma diferença entre você ter um objetivo que ele é específico e um objetivo que ele é muito amplo e que não é alcançável em aula. Tá? Então, sempre pensar isso.
Quando eu coloco os meus objetivos específicos, eles têm que estar atrelados ao meu objetivo geral e tem que pensar o seguinte, olha, isso tem que ser alcançado naquela aula. Bom, aqui tem alguns exemplos de verbos do infinitivo que a gente pode utilizar, tá, pessoal? Aqui são só alguns exemplos, tem outros mais, tá bom? Mas desenvolver, enfatizar, enfocar. Aqui a gente vê uma lista, né? É só mesmo para poder dar uma ideia, né, desses verbos do infinitivo para compor, né, os objetivos, sejam eles geral e específicos. Bom, esse item, conhecimentos prévios dos alunos para o tema da aula. Isso é uma coisa que às vezes a gente não pensa muito. E eu tenho a dizer a vocês com um relato pessoal que em função desse item me ajudou muito na hora do planejamento de uma aula no Instituto Federal mesmo. Ocorreu uma vez que eu fui trabalhar o conteúdo de bioenergética, que é a utilização, né, pelo corpo, né, de sistemas de energia, né, aeróbico, anaeróbico. E o que ocorre? No meu entender, em função das aulas de biologia e de química, os alunos já tinham uma noção sobre aeróbico, anaeróbico e por aí vai. Então a minha aula estava pensada para já entrar, supondo isso, entrar nos aspectos que são específicos do exercício, né, de uma atividade física em geral. Tá? Só que aí, em conversa com o professor de biologia, ele me revelou que assim, no programa do primeiro ano, por exemplo, do ensino médio, a fisiologia humana, ela pouco comparece. Né? Então, ou seja, os alunos não veem isso. E para o PISME, menos ainda. E para o Enem, parece que menos ainda. Então, ou seja, não é algo que os alunos tenham conhecimento. Então, isso fez com que eu tivesse que dar um passo atrás no planejamento para poder produzir uma aula em que eles realmente poderiam entender, já que eles não precisariam de conhecimento prévio, né? Eu já levaria esse conhecimento a eles. Então o que acontece? Esse aqui é um momento do plano de aula que a gente formula o seguinte, olha, digamos que uma aula para uma banca. Às vezes você quer produzir uma aula em que assim, alguns conceitos o aluno já tem que ter. Então você já coloca aqui, olha, para essa aula já está previsto que para conhecimentos prévios os alunos já detêm esse saber. Tá? Então, digamos que seja uma aula até no campo da biodinâmica, né? Então você já trabalha lá que os alunos já tenham compreensão sobre como que faz a frição do batimento cardíaco, só para dar um exemplo. Né? Ou já tem a compreensão de que os alunos têm habilidade mínima para jogar voleibol. Às vezes você vai fazer uma aula que, inclusive, seja na perspectiva dos jogos, né, jogos cooperativos, e aí às vezes supõe que assim, vai fazer um voleibol cooperativo e um voleibol competitivo, e tentar fazer dali uma análise dos dois. Só que é um problema, às vezes os alunos já chegam para nós sem minimamente saber jogar o voleibol, nem que seja daquela forma mais simples possível. Aí como é que você vai gerar essa aula? Se os alunos nem sabem, alguns nem sabem jogar voleibol, o básico, digamos assim. Tá? Nas posições, nem o que é uma manchete, nem nada. Então, ou seja, aqui tem que prever isso. Tá? Agora, é claro, digamos, já pensando em termos de formulação, se para a sua aula não existem conhecimentos prévios específicos, aí a formulação aqui é a seguinte: para esta aula não são necessários conhecimentos prévios específicos. Aí é uma formulação que pode vir também. Agora, tomar cuidado, tá, gente? Ver se realmente para essa aula não necessita realmente de conhecimento prévio. Às vezes você supõe que não precisa e, na verdade, às vezes precisa. Isso pode ser até uma aula até mais simples, tá? Igual eu dei o exemplo você aplicar um jogo cooperativo e um jogo competitivo com um esporte como o voleibol. Né? Aí você está supondo que todos os alunos sabem jogar voleibol, mas será que sabem? Né? Então há que tomar cuidado, tá bom? Aqui, gente, o desenvolvimento metodológico é basicamente a descrição passo a passo do primeiro contato com o aluno até o final.
Aqui eu estabeleci em 4 momentos, mas isso é variável, tá? Podem ser 5, podem ser 3, mas a importante é que haja a descrição, desde do contato com os alunos, para anunciação do tema, levantamento de questões, aí você pode listar quais são as questões que você levantou. Vamos dar um exemplo aqui que eu acho que isso ajuda. Digamos que você queira fazer uma aula ao qual você quer apresentar um jogo cooperativo, e um jogo competitivo, e tentar que os alunos vejam se as diferenças, as impressões e as facilidades ou dificuldades na execução de um ou de outro. Tá? Então, o primeiro momento é quando o professor anuncia aos alunos o conteúdo da aula, que vai ser uma aula em que a gente vai vivenciar jogos cooperativos e competitivos, e ao final vamos ter que fazer uma análise breve sobre como que foi a participação em cada um desses, né, e o que cada um desses apresenta. Né? Então, as questões que nós vamos pensar são essas. Então, no segundo momento, o professor realiza 2 jogos competitivos. Né? O jogo 1 funciona assim, assim, assado. O jogo 2 funciona dessa maneira. No terceiro momento, o professor realiza 2 jogos cooperativos. O primeiro funciona assim e o outro funciona da segunda maneira. No quarto momento, o professor reúne a turma e, a partir das vivências, procura trazer aquelas questões no início para que os alunos possam responder a respeito de como foi a realização, a facilidade ou dificuldade, se gostaram, de qual gostaram ou não. Aqui a gente dando formulações bem breves, mas assim, só para ilustrar o que são assim, esses momentos, tá bom? Os recursos didáticos, materiais e equipamentos necessários. Isso acho que para nós é tranquilo, né? A listagem do que você vai necessitar em aula. Os métodos de avaliação para aquela aula. Listar, né, quais que vão ser, se vai ser, por exemplo, a observação da participação dos alunos na aula, caso aquele aluno que não possa participar, como que vai ser a avaliação dele, se você vai apresentar, digamos, um formulário, né, como se fosse um pequeno relatório, para que ele possa preencher, né, ao observar a aula que está sendo ministrada. Então, ou seja, isso tudo é importante de constar aí. Tá? Isso aqui eu acho que é muito bacana, encaminhamentos para a próxima aula. Isso inclusive em termos de aula para uma prova didática, é muito interessante, porque mostra que a sua aula ela está encadeada dentro de um processo de ensino, e não de que aquilo é uma aula isolada. Então, ou seja, para a próxima aula, digamos assim, você forneceu um fragmento de um texto, sei lá, de uma página que você produziu, os alunos têm que ler para poder começar a aula. Então, não, os alunos têm que trazer algum material para a próxima aula. Né? Ou então, os alunos têm que ter assistido aquele vídeo que você enviou, enfim. Porque na próxima aula, dando sequência, né, àquela, haverá o aprofundamento de elementos tais, e aí isso é importante. Então, ou seja, aqui mostra que a sua aula está planejada dentro de uma sequência, tá certo? A bibliografia do aluno é importante listar se há materiais que os alunos precisam, né, para essa aula, né, um vídeo, um texto, alguma coisa assim. E a bibliografia do professor é o que a gente utiliza realmente, né? Utiliza o coletivo de autores, os PCNs, o livro de biomecânica do esporte, o livro de fisiologia do autor tal, o livro de jogos cooperativos, né? Enfim, tá? E por último, os anexos. Trecho de textos, fichas de avaliação, lista de exercício. Então, ou seja, isso tudo tem que estar anexado nesse plano de aula. Aí já estou comentando isso no caso de uma prova didática, né? Ou seja, você já anexa o material para que a banca receba, mostrando que aqueles materiais são os materiais que serão utilizados ali na aula. Então, digamos que você, por exemplo, às vezes nem vai utilizar nada, mas para uma avaliação, digamos, por um aluno que não for participar. Por exemplo, tem um aluno que não vai participar da aula. Ele, sei lá, chegou ali no dia, ele chegou com o pé engessado, né? Então, como é que você vai fazer com esse aluno? Então, você não pode participar, digamos, de parte da aula ou só observar mesmo, né? Então, ou seja, é aqui que você anexa, por exemplo, o formulário do relatório que você vai entregar a ele para que ele possa fazer a avaliação, a escrita, né, dos momentos da aula. Então, ou seja, está constado ali. Isso é coisa que muitas vezes a gente não pensa, mas quando você é apresentado a uma banca, mostra-se um cuidado que você teve, porque o cotidiano ele é assim, né?
nós às vezes temos situações em que o aluno ele não pode participar da aula e aí assim acaba ele ficando ali alheio, né? E se for um aluno adolescente, ele pega o smartphone, fica utilizando a aula toda e assim a sua aula acaba se perdendo para ele, porque assim mesmo que ele não realize a aula, se ele estiver antenado com as ideias que estão sendo trabalhadas, e isso já tem um ganho importante. Pelo menos é muito melhor do que simplesmente o aluno ficar alheio e não estar participando ainda que passivamente, tá certo? Bom, pessoal, em geral, esses são os pontos, tá? Volto a dizer, não significa que esse é o melhor planejamento do mundo, não, tá? E que todos os outros que foram vistos até agora são ruins. O que eu quero dizer aqui é que esse plano de aula, esse modelo, ele é interessante porque ele consegue estrategicamente apresentar alguns elementos que nos ajudam a pensar a nossa aula e para já a prática pedagógica no chão da escola, e também nos ajuda a poder pensar para quando nós participarmos de algum processo seletivo simplificado, ou mesmo concurso público, ao qual a gente tem que apresentar um plano de aula. Porque nessa hora, geralmente, a gente fica com muita dúvida, né? Pô, qual modelo de plano de aula que eu vou usar? Você vai na internet, você tem vários, né? Esse eu achei interessante porque ele tem pontos bem estratégicos no que tange ao planejamento, tá certo? Eu quero agradecer demais a atenção de vocês, tá, pessoal? E me coloco à disposição para poder ajudar a pensar, né, o planejamento.